Hoje eu quero falar sobre alguém. I want to speak about someone tonight. Alguém que na língua portuguesa ou em qualquer língua deste mundo, Someone that in Portuguese language or any other language in this world, se a gente for pensar realmente quem ele é, if we will think about who this person actually is, não existem expressões para expressá-lo. there are no expressions enough to express whom he is. A forma como nós expressamos é dentro da nossa limitação humana. So the way that we express who he is inside our human limitations. Então eu quero falar sobre alguém que é indescritível. So I'm going to speak about someone who is undescribable. Eu quero falar sobre alguém que é poderoso, About someone who is powerful, que é grande, that is great, que não tem dimensão, there is no measure for him. que se você for pensar nele, That if you're about to think about him, você vai ficar sem palavras, you're going to be without words. porque ele é um ser Because he is a being, inexplicável. unexplicable. Podemos até explicar com o nosso entendimento humano, With our human understanding, we can kind of explain a little bit, mas ele é inexplicável. but he is unexplainable. Você não consegue explicar o amor dele, você consegue? You're not able to explain his love. Can you explain his love? E é isso nessa noite que nós vamos falar. That's what we're going to be talking about. Sobre Jesus. About Jesus. Esse Jesus que nos conquistou. Jesus that conquered us for himself. Esse Jesus que te trouxe aqui. The same Jesus that brought you here tonight. E se eu posso ver um bom número hoje aqui nessa noite, If I can see a good number tonight here, é por causa dele. it's because of him. Você pode virar para o seu irmão e dizer: você está aqui, é por causa dele. Can you tell to the brother É por causa de Jesus. that you are here because of him? It's because of Jesus that you're É here. por causa dele. It's because of him. É tudo para ele. Everything is for him. Eu gostaria isso da gente ler. Alguém poderia ler, por gentileza? João capítulo 1, do 1 ao 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. E outra tradução diz que no princípio era o verbo. Another translation says that in the beginning was the verb. Mas aqui também está dizendo a palavra. Here it says the word. Então ele estava desde o princípio. So from the beginning, Desde o princípio de todas as coisas. since the beginning of everything, E ele é tão poderoso and he's so mighty, que ele fez todas as coisas. and he created all things. Ele não é qualquer pessoa. He's not any kind of person. E foi tudo por intermédio dele. Everything has been done through him. Quando você lê o livro de Gênesis, ali nos primeiros capítulos, When you read the book of Genesis in the first chapters, você vai encontrar Deus falando e as coisas acontecendo. you're going to see God speaking and things coming to pass or coming to happen. Mas não era só somente Deus, But there was not only God, era Ele, it was him as well. Jesus. Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. All things were created through him. E sem Ele, nada do que existe teria sido feito. And without him, nothing was made that has been made. Você pode pensar em tudo que está criado hoje. You may think about everything that was created or that's created today. Que sem Ele, nada disso existiria. That without him, none of these would exist today. Porque tudo depende dele. Because everything relies on him. Quando nós lemos o Velho Testamento, When you read the Old Testament, nós vemos Ele lá. we see him there. Algumas pessoas ousam ou cometem um grande erro Few people commit the mistake to say, de desprezar o Velho Testamento, to despise the Old Testament. de achar que o Velho Testamento é coisa que não combina com o Novo Testamento. To think that the Old Testament is not something related to the New Testament. Mas se nós formos ver o Velho Testamento, But if we look to the Old Testament, ele está falando sobre Jesus. it's speaking about Jesus. Ele prenuncia
a vinda do Messias. It pre-announces the coming of the Messiah. Em tudo que está escrito no Velho Testamento, And everything that was written in the Old Testament está falando dele. is speaking or is talking about him. Então não despreze o Velho Testamento. Do not despise the Old Testament. Logicamente, mesmo que algumas coisas ali que são culturais da época, Obviously, there are few things there that's a matter of culture of that time. mas você vai ver Jesus em todo o Velho Testamento. But you're going to be able to see Jesus throughout the whole Old Testament. E para você conhecê-lo verdadeiramente, And for you to get to know him truly, você precisa dar valor sim também para o Velho Testamento. you need to value, to esteem the Old Testament as well. Nós podemos ver ali no começo da história sobre Abraão e Isaac. We can see in the beginning of the story of Abraham and Isaac. Quando Abraão vai matar o seu filho, When Abraham was about to kill Isaac, o seu único filho, his only son, Deus proveu o cordeiro. God provides the lamb. Ali está falando sobre Jesus. That moment, we can see Jesus there. Que o cordeiro de Deus viria para resgatar nós. That the Lamb of God will come to rescue us. Amém. Ele entraria no nosso lugar. He Aleluia, glória a would Deus. get into our place. Quando nós vimos também ali na história do Egito, When we look to Egypt's history, em uma das pragas do Egito, one of the plagues in Egypt, quando Moisés fala que o anjo da morte passaria e mataria todo o primogênito. when Moses said that the angel of death would pass and kill or slaughter every firstborn. Mas o povo de Israel, o povo de Deus foi alertado But the people of Israel, they were warned para passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. to put the blood of the lamb at the top of the doors, of the gates. E ali também está falando sobre Jesus. So that we can see Jesus as well in that Quando- situation. Que quando o seu sangue está sobre nós, When His blood is on us, a morte já não prevalece mais sobre nossas vidas. death does not prevail over our lives. A morte já foi derrotada. Death has already been defeated. Mas você pergunta, não, Fernando, mas as pessoas ainda morrem. But you may ask myself, Fernando, but people are still dying today. Mas eu não estou falando dessa morte física. But I'm not talking about this physical death. Eu estou falando da morte espiritual. I'm talking about spiritual death. Da morte espiritual que vai te levar para o inferno. Spiritual death that's going to take you to hell. Então ele nos livra da morte espiritual. So He set us free from spiritual death. E quem sabe se ele chegar ainda quando estivermos vivos. And who knows when He will return, if we will still be alive. Quantos aqui esperam por esse dia? How many here await for this day? Ele pode chegar agora. He can come right now. E aí também a gente não vai passar pela morte física. And then we wouldn't go through the physical death. Nós seremos arrebatados, amém? Amém. Quantos creem que vai ser arrebatado aí? Diga aleluia! We would be raptured. How many of you would believe that we would be raptured? Essa é a nossa maior herança. This is our greatest heritage. Qual herança você tem nessa terra? Qual herança que você tem nessa What terra? is your heritage on this earth? Ah, eu recebi uma herança do meu pai. Meu pai era muito rico, então me deu uma grande fazenda. Maybe your dad was very rich and then he left a huge farm or a very valuable farm for you or whatever. Deixou para mim 3 carros He importados. left 3 important cars for me. Deixou milhões na minha conta. Millions in my account. Mas nada disso But none of these se compara can be compared à grande herança to the greatest heritage. deixado para aqueles. Inheritance. Left for those. Deixado para aqueles que confessaram a Jesus nessa terra. For those that confess Jesus on this earth. Essa herança que o ladrão não pode roubar. These inheritance that there is no thief that can steal this. Essa verdadeira promessa. This true promise. É essa que vale verdadeiramente a pena. This is the one that's really worthy. Eu achei muito interessante o dia que o Peter pregou sobre Abigail e Davi. I thought very interesting when Peter preached about David and Abigail. E ele falou sobre o papel de Abigail como Jesus. And he compared Abigail's
life and her duty with Jesus. Falei, nossa, como é que ele tirou Jesus daí? And I was thinking, how come that he could see Jesus in Abigail's history? É só mesmo uma revelação do Espírito Santo para isso. That's only through a revelation from the Holy Spirit to see that Que ela foi lá e se culpou no lugar do marido dela. she went there and blamed herself on behalf of her husband. Que ela se humilhou como serva That she humbled herself as a servant para salvar toda a sua to família. save her whole family. Então aí também está representado Jesus. So even there, Jesus is represented. Então o Velho Testamento vai falar sobre muitas histórias que revelam Jesus. So the Old Testament, there are many stories that represent Jesus. Vamos ver, os profetas falaram muito sobre Jesus. We can see Jesus when the prophets would prophesy about him. Isaías 53, todo mundo conhece. All of us know Isaiah 53. Ele levou sobre si as nossas transgressões, os nossos pecados. He bore our sins and transgressions. Você pode ver até o próprio Davi, que era um cantor, mas era um profeta também. You might be able to see even David, that was a singer, but he was a prophet as well. E ele fala And he says em uma das suas canções in one of his psalms que Jesus sofreria, that Jesus would suffer, que eles repartiriam as suas vestes, that they would tear apart his clothes, que eles não quebrariam os seus ossos. that they wouldn't break his bones. Olha só, foram pessoas que viveram muitos anos antes de Jesus. Look, all of them were people that lived many years before Jesus, E eles falaram sobre ele. and they spoke about him. E aí que eu acho assim a grande diferença entre Jesus e outros deuses ou entre os outros religiosos que há por aí. And biggest difference that I'm able to see between Jesus and other gods or other religions in the world, Porque não há nenhum homem nessa terra que foi tão falado anteriormente como Jesus. because there was not even one man that was so spoken about like Jesus was. Muitas situações e muitas pessoas prenunciaram a vinda de Jesus. Many people and many situations pre-announced the coming of Jesus. Então já vem aqui a grande diferença de Jesus em relação a outros deuses, em relação a outros líderes. So this is one of the biggest differences between Jesus and other religions and gods. Ele é autossuficiente. He is self-sufficient. A gente pode ver na palavra do Senhor We can see in His Word que ele se coloca como eu sou. that He declares Himself as the great I am. Eu sou a porta. I am the door. Eu sou o bom pastor. I am the good shepherd. Eu sou o caminho, a verdade e a I vida. am the way, the truth, and the life. E ninguém vem ao Pai. And a não nobody ser por mim. comes to the Father except through me. Isso é autossuficiência. This is being self-sufficient. Ele disse: eu sou a luz do mundo. He said, I'm the light of the world. Ele também não veio a And este mundo para se purificar ou salvar a si mesmo. He did not come to this world to save Himself or to purify Himself. Você já parou para pensar que outros líderes religiosos que já passaram nessa terra ou estão vivendo até hoje, Have you ever thought about other religious leaders that lived on this earth or that are still alive today? eles não conseguem falar isso que Jesus falou. They're not able to say what Jesus said. Eles não são autossuficientes. They're not self-sufficient themselves. Se você for procurar na história deles, If you're going to look on their stories, eles sempre estavam procurando por aperfeiçoamento. they were always looking for improving themselves or perfecting themselves. Eles sempre estavam procurando para aperfeiçoar os seus espíritos. They were always looking for getting their spiritual life perfect. E também eles não poderiam salvar outras pessoas. Or they were not able to save other people. Eles só podiam indicar o caminho. Olha, façam isso que eu estou fazendo que vocês vão chegar onde eu estou chegando. Maybe they were able to indicate the way. If you do that, or if you go that way, you're gonna be what I am today.
Mas Jesus, quando ele veio a essa terra, ele já veio purificado. But when Jesus came to this earth, he was already purified. Os outros líderes, não, eu vou morrer e vou para um lugar muito melhor do que esse. Other leaders might have said, I'm going to die and I'm going to go to a better place than this. E vocês procuram por si mesmos para chegar lá onde eu estou querendo ir. And you just look for yourself the way to go there. Mas Jesus não, ele veio do céu. But Jesus was different. Ele já veio de above. lá. He came from heaven. Ele se despiu de toda a sua glória e veio a essa terra. He stripped himself of all his glory to come to this earth. Então ele já veio santo. So he came. When he came, he was already holy. Ele não veio para se autopurificar. He didn't come to purify himself. Ele veio para purificar os homens. He came to purify men. Ele não veio para salvar a si mesmo. He didn't come to save himself. Ele veio para salvar os He homens. came to save man and humanity. Porque ele disse, eu sou Because he said, I am o caminho, the way, a verdade the truth, e a vida. and the life. Falou, vocês querem conhecer o meu pai? You want to get to know my Father? Então me siga. So follow me. É por mim que vocês vão chegar até lá. Through me that you're going to get to him. Ele é He's autossuficiente. self-sufficient. E se você está aqui nesta noite, And if you're here tonight, ainda em cima do muro, maybe you're still on the wall, kind of torn in between the church and the world, acreditando em várias coisas, believing in many different things, achando que todos os caminhos levam a Deus. thinking that there are many ways that they're able to take you to God. Eu quero dizer para você But nessa I want noite, to tell you tonight, só Jesus pode fazer. only Jesus. Só Jesus é o caminho. Only Jesus is the way. Só Jesus é a vida. Only Jesus is the life. E é isso que nós vamos falar ali daqui a pouco, ali no Temple Bar. And this is what we're about to go to Temple Bar and proclaim there. Nós vamos proclamar esse Jesus. We're going to proclaim this Esse Jesus. Jesus que é This autossuficiente. Jesus that's self-sufficient. Porque ele é poderoso. Because he's powerful. Porque ele veio e demonstrou isso. Because he came and demonstrated all of these. Agora você já pensou na salvação que ele trouxe? Have you ever thought about the salvation that he brought to us? A salvação foi um plano. Salvation was a plan. Aí você pode até perguntar, velho, plano. You may even ask, what's a plan? Okay, what's the deal with that? Mas isso é muito forte. But this is so strong. Porque se foi um plano, foi algo muito antes. Because if it was a plan, it was something a long time ago De ele ter morrido numa cruz. that he died on a cross. E a gente vai ver aqui alguns textos. And we're going to look to a few verses now. 1 Pedro, capítulo 1, 1 Peter chapter 1, 19 e 20. verse 19 and 20. Tá aí. É. 1 Pedro, capítulo 1, 19 e 20. Então, você tem o Apocalipse 13. Ah, tá. Quer que leia ou não? Isso, por gentileza. Mas, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Vamos trocar aqui o que dá a placa bateria. Tá. Lê de novo, por gentileza. Mas, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Ele foi conhecido quando? When he was known Antes da criação do mundo. Antes da criação. before the creation of the world. Esse cordeiro que foi morto This lamb that was slaughtered foi algo já planejado. was something already planned. Olha só Apocalipse 13, 8. Let's look to Revelation 13:8. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo.
E Efésios capítulo 1, versículo And 4. Ephesians 1:4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, Aleluia. para sermos santos e irrepreensíveis Glória a em sua Deus. presença. Você pode ler só a parte A, por gentileza. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Se Ele nos escolheu antes da criação do mundo, If He chose us before the creation of the world, antes de todas as coisas, before all things, é porque Ele precisava morrer antes de todas as coisas por nós pecadores. that's because He needed to die before all things for us sinners. E aí que eu não consigo entender isso. And I am not able to understand this affirmation. Eu não consigo entender esse amor. I'm not able to understand this love. Que antes de ter feito o homem todas as coisas, That before the whole creation, e sabendo que tudo ia acontecer para entristecê-lo, para desobedecê-lo, and knowing that everything would happen to making him sad, os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. the three of them, the Father, the Son, and the Holy Spirit. E Jesus se coloca, eu posso pensar assim, que Jesus se coloca e fala, o Senhor vai criar, eles vão pecar contra o Senhor, e eu vou ter que morrer numa cruz. Maybe Jesus put himself and said, okay, you God are going to create, they're going to sin, and I'm going to go and die on a cross. Isso é muito louco, não? This is a bit crazy, no? Porque as pessoas pensam assim. Because people think like that. Não, quando o homem caiu, aí Deus, nossa, o homem pecou. Because people think that God was caught in surprise when men fall into sin. E Deus pensou, nossa, tem que haver uma solução para isso. And then God was like, oh, I need to look for a solution to that problem. E Jesus se manifesta, não And pai, eu Jesus vou lá. come and said, no, I'm going to go there. Não, gente, isso já foi planejado. No, that's wrong. That was already planned. E aí que faz esse amor ser maior ainda. So this is what makes this love being even greater. E aí que faz esse amor ser mais difícil de entender. This is what makes this love even more difficult to understand. Porque antes de tudo ele já havia morrido. Because before all things, He was already slain. Antes de haver o universo, todas as galáxias, Before the universe was created and the galaxies, ele já tinha morrido por mim. He had already died for me. Ele já tinha me amado. He had already loved me. Em 1 João, capítulo 4, 19. 1 John 4. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você pode ler de novo? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu amo porque ele me amou primeiro. I love Him because He first loved me. Eu não poderia amá-lo por mim mesmo. I couldn't love Him by myself. Eu não poderia amá-lo por minhas razões. I couldn't love Him by my own reasons. Eu amo porque ele me amou primeiro. I love Him because He loved me first. Ele me amou primeiro antes de tudo. Before all things, He loved me. E porque ele me amou primeiro, And because He loved me, eu sei I know que nenhum mérito vem de mim mesmo. that I have no merit whatsoever. Por isso que a graça é um dom gratuito de Deus. That's why the grace is a free gift from God. Para que ninguém se glorie. That nobody will boast. Porque se o homem pudesse se auto-salvar, Because if man were able to save himself, com certeza ele se gloriaria. then there's no doubt that he would boast in the end. Nós já nos gloriamos por coisas. Na verdade, We already feel proud of ourselves for futile things many times. imagine se eu tivesse o poder. Não, eu me salvo na hora que eu quiser. O dia que eu quiser, eu me salvo. Imagine if I have the power to save myself. Whenever I wanted, I would do it. Mas ele nos amou primeiro. But He loved us first, Para tirar de nós todo o orgulho, to take the pride from us, todo o mérito, all merit, e dizer à humanidade: and to say for humanity, eu vos amei, I loved you, e vocês precisam de mim and you need me para estar aqui to comigo, be here with me, junto com meu Pai,
my Father, junto com os anjos, with the angels, estar em uma nova terra, to be in a new earth, em um novo mundo, in a new world, onde não haverá mais tristeza, there will be no sorrow, onde não haverá mais sofrimento. no suffering there. É um mundo que foge da nossa razão humana, A world that flees from our reasoning. mas é para lá que Ele quer nos levar. That's the place where He wants to take E us. por que Ele quer nos levar? Why He wants to take us there? Eu não consigo entender. I'm not able to understand. Então vira para o seu irmão e fala: meu irmão, você não tem mérito nenhum. Say to your Ele brother te chamou beside you, primeiro. you Fala have para no ele: merit você não tem whatsoever. mérito nenhum. He loved you Você first. precisa dele, You você have no depende merit. dele. You depend on Him. Nós dependemos do Senhor. Rely on God. Tudo é para Ele, por meio dele. Everything's for Him and through Him. Ele é o nosso Deus. He is our God. Ele demonstrou o seu amor enquanto esteve aqui nessa terra. He showed His love to those who were here on this earth. O amor falado comove. The love spoken touches. Você pode ver que quando a pessoa fala, né, seja qualquer pessoa que nós amamos, aquilo ali toca no nosso coração. Maybe you have already experienced when people declare their love, that kind of touches the other person. As palavras de carinho, de amor, nos comovem. Words of kindness and love touches us. Mas quando esse amor é demonstrado, But when this love is demonstrated, ele é mais forte. it's even stronger. Ele nos convence. It convinces us. Ele nos converte. It converts us. Ele nos transforma. It transforms us. Ele nos constrange. It constrains us. Já viu aquelas pessoas que falam: não, eu te amo. Have you ever seen those people that say, I love you? Mas se ela não demonstrar, But if this person does not demonstrate this love, se as atitudes dela não condizer com o que ela está falando, if this person's attitudes does not match with the things that he or she is saying, aquelas palavras não valerão de nada. those are going to be empty words. É preciso o amor ser demonstrado também. It's necessary to demonstrate love. Digo que precisa ser mais demonstrado do que falado. I believe it needs to be more demonstrated than spoken of. E ele fez isso quando esteve aqui. And Jesus did this when he was here. Jesus, ele demonstrava na sua fala, Jesus would show while he was speaking. ele falava com mansidão, ele falava com amor com as pessoas. He would speak in a tender and kind way to people, Mas também ele demonstrava com as suas atitudes. but also through his attitudes, he would demonstrate this love. Quantas vezes Jesus acolheu os pobres? How many times Jesus has gathered the poor? Quantas vezes Jesus acolheu os enfermos? How many times he would have he gathered the sick people? Quantas vezes Jesus acolheu os rejeitados da sociedade da época? How many times he did it with the rejected of that age? Eu quero falar Mateus 20, versículos 27 Let's look at Matthew 20 now. e 28. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Você pode ler de novo? E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. O mundo só pode ver Jesus em nós. The world can only see Jesus in us. O mundo só conhecerá Jesus The world will only get to know Jesus quando nós formos servos. when we will become a slave or servants. Porque se o Filho do Homem Because if the Son of Man não veio para ser servido, did not come to be served, se o Filho do Homem ele se despiu de toda a sua glória, if the Son of Man stripped himself of all his glory, ele se esvaziou de si mesmo, he emptied himself vir ao tal ponto de dar a sua vida to serve to the point of giving his own life para resgatar a muitos. to ransom many. Quem somos nós Who are we para rejeitar as pessoas? to reject people?
Quem somos nós para acharmos que somos melhores? Who are we to think that we might be better than someone else? Quem somos nós para não servirmos o próximo? Who are we to not serve your neighbor? Quem somos nós para não dar a mão ao necessitado? Who are we to not giving our hand to the needy? Se o teu Senhor fez isso, If your Lord did it, se o nosso maior exemplo fez isso, if our greatest example did it, quando nós nos comportamos como aqueles que querem sentar nas primeiras cadeiras, when we behave as those that want to be seated in front, aqueles que querem ter uma postura orgulhosa diante dos homens, those who want to behave in a proud way, se achando porque tem uma graduação, porque tem um emprego, because if they think that because they have a good job or a degree, porque tem bens, because they have money or Porque- material things, porque sabe falar muitas línguas, because they're able to speak many languages, achando que isso está agradando o coração de Deus. thinking that those things, you're pleasing God by those things. Você só está entristecendo a Ele. You're only making Him sad. E esse amor para ser verdadeiro, And this love, to be true, é necessário ser demonstrado. it's necessary to be demonstrated. Você precisa demonstrar esse amor. You need to demonstrate this love. Você precisa colocar para as pessoas quem é Jesus. You need to put on a stand to people who Jesus is. E as pessoas só verão isso quando você demonstrar. And people will only see this when you demonstrate this. Existe uma música da banda Fruto Sagrado. There is a song from this Fruto Sagrado band. Não sei aqui quem conhece. I don't know if you guys know this song. Assim, um pouquinho assim da minha época, assim, um pouquinho lá atrás. It's a little bit like few years ago, yeah, from my time. E na letra que eles cantam assim, que a gente fala muito mais And on the lyrics of this song, they say that we speak so much more. Não, desculpa, do que a gente fala muito mais do que só falar. Do que a gente faz, The things that we do fala muito mais speaks much more or much louder do que só falar. of only speaking things. E às vezes a gente está falando demais, And sometimes we're talking too much. a gente está pregando We're demais, preaching too much. a gente está cantando We're demais, singing a lot. mas atitude zero. But the attitudes, zero. Isso não é amor. This is not love. O amor, ele confirma as palavras. Love confirms the words. As atitudes confirmam as suas palavras. Attitudes that you take confirms your words. Se você fala, mas não faz, If you speak but you do not do, as suas palavras não se confirmam. your words are not As confirmed. suas palavras caem por terra. Your words fall to the ground. Na verdade, as suas palavras são mentiras. The truth is that your words, they're a liar. They're a lie. E é isso que nesta noite, daqui a pouco, So this is tonight, like a gente vai cumprir um pouco disso. we're going to accomplish a little bit of that. A gente vai servir as pessoas. We're going to serve people, Servir o melhor alimento desse to mundo. serve the best food of this world, A palavra de Deus. the Word of God, Falar desse Jesus to speak about this Jesus que veio para servir and came to serve, e também nós vamos servir. and we will go out to serve as well. Esse Jesus que se humilhou It's Jesus that humbled Himself, e a gente vai se humilhar. and we will humble ourselves as well. A gente não vai perder a oportunidade de ser humilhado. We're not going to let the opportunity go to humble A gente não vai ourselves. perder a oportunidade, We're not going to let this opportunity go, porque é isso que a gente vai mostrar. because this is what we are about to Mostrar show. Jesus. Show Jesus. Eu gostaria